Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Meio-dia, agora aqui em São Paulo. Eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Ouça os nossos podcasts disponíveis no blog gentequefala.com.br e interaja com a gente a partir de agora no WhatsApp 973350038 e, claro, pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento os nossos convidados a partir desse instante. Com a gente, o doutor Arual Martins, procurador de Justiça. Ele integra o Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo e é associado ao movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Arual, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Muito boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Mauro, boa tarde aos colegas de bancada. Muita satisfação que retornamos ao Gente que Fala para poder debater um pouco a respeito desse grande e difícil momento que atravessamos no país em todas as frentes que podemos olhar. E estamos aqui para tentar dar a nossa contribuição para que dias melhores apareçam, né? Obrigado pela presença, um prazer revê-lo novamente aqui no nosso espaço, no programa Gente que Fala. Também com a gente a Júlia Rocha, coordenadora interina da ONG Artigo 19, e a Júlia é bacharela em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Júlia, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Mauro. Queria agradecer o convite de estar aqui. Boa tarde a todos e todas, claro, principalmente aos meus colegas de bancada. É um prazer poder estar aqui discutindo, como o professor Martins falou, esse momento tão complicado, né, para a nossa democracia. Obrigado pela presença. Também com a gente a doutora Adriana Zorubi, advogada especializada na defesa da pessoa idosa. Doutora Adriana, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite mais uma vez, Mauro. Cumprimento os colegas de bancada, os ouvintes do programa Gente que Fala do MPD. Gostaria aí também de fazer uma alusão a que essa semana, no dia 15 de junho, nós tivemos o Dia de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Foi uma data muito comemorada e bastante relembrada pelas organizações, instituições, lembrando sempre da importância de evitar que a violência seja cometida pela pessoa idosa contra a pessoa idosa nas suas mais variadas formas. Então, deixo aqui a minha saudação aos todas as pessoas que compõem os conselhos de direitos nas 3 esferas do governo e, enfim, deixo aqui essa lembrança, essa alusão. Obrigada. E também compondo a nossa bancada, Vinícius Pereira, farmacêutico, fundador e sócio-diretor da Eco Diagnóstica, e o Vinícius é conselheiro da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vinícius, bem-vindo ao Gente que Fala. Tudo bem por aí? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos amigos virtuais, né, de bancada virtual. E espero também poder ajudar um pouquinho na discussão, né, da nossa pauta dessa tarde. Obrigado pelo convite também. Então vamos lá ao nosso primeiro tema. A quinta-feira começou quente aí com a prisão de Fabrício Queiroz. Esse é o nosso primeiro assunto para o nosso debate, para as nossas análises nesta edição do Gente do MPD que Fala. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, foi preso hoje, bem cedo, em Atibaia, numa ação conjunta dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e de São Paulo. O Fabrício Queiroz é investigado por participação em suposto esquema de rachadinha, no qual funcionários do então deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, devolviam parte do salário que recebiam lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O Queiroz, que é policial militar aposentado, passou a ser investigado em 2018 pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o atual UIF, Unidade de Inteligência Financeira, que identificou, na ocasião, uma série de movimentações financeiras suspeitas feitas por ele, o Queiroz. Ele foi apanhado hoje cedo pela Polícia Civil de São Paulo, numa casa que pertence ao Frederic Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro e do presidente Jair Bolsonaro.
e a Polícia Civil indicou, de acordo com os relatos dos caseiros daquela propriedade, que o Fabrício Queiroz estava lá havia um ano. Eu começo com o senhor procurador, Arual Martins. A crise agora parece ter ido para dentro do Palácio do Planalto, considerando tudo isso que aconteceu pela manhã, o Fabrício apanhado dentro da casa do advogado da família, especificamente do Flávio Bolsonaro e do presidente Jair Bolsonaro. Olha, mais uma vez a crise ela chega no terceiro andar do Palácio do Planalto. Mais uma vez essa crise está lá e o que não vem a ser novidade nenhuma. A questão envolvendo o assessor do atual senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, era apenas e tão somente uma questão de tempo. Sempre se falou e se soube, e não é nenhum exercício de futurologia, que das relações espúrias, infelizmente, que rodeiam a família do presidente da República e, notadamente, os seus filhos. A sociedade já vinha cobrando, e nós podemos ver isso através até da hashtag onde anda o Queiroz, cadê o Queiroz? E isso estava extremamente já chegando o momento exato e já passado da hora do Fabrício Queiroz ser efetivamente descoberto e contar para o que veio e acabarmos com essa questão de se dizer que é uma nova política, são novos meios. Nós estamos trabalhando exatamente com a velha política, com os velhos meios, em que poder não significa trabalho público, poder não significa bem comum, poder não significa trabalhar em prol da sociedade, mas sempre da mesma forma que sempre foi, trabalhar em prol de um pequeno grupo que detém esse poder. E, atualmente, a questão da prisão do Fabrício Queiroz, ela mostra que as instituições elas estão, sim, atuantes, independentemente das ingerências. Vejam que nessa diligência realizada hoje, nós contamos com a participação, com uma força-tarefa formada pela Polícia Federal, mas também com o Ministério Público do Estado de São Paulo, através do seu GAECO, o braço do GAECO que trabalha na região de Atibaia, e com o Ministério Público do Rio de Janeiro. As instituições elas estão se unindo, elas por mais que queiram destruí-las, elas estão presentes e se fazendo atuantes. O Ministério Público, a Polícia Federal, está cumprindo a sua função que deve ser mantida, função que deve ser prestigiada e que não tem endereço e não tem crachá. Apuram-se fatos, apuram-se situações e apuram-se condutas ilícitas de pessoas, sejam elas quais forem. Quero conversar com você, Júlia. Está me ouvindo? Você que está com o microfone fechado. Júlia. Sim, vamos lá. Júlia, eu destacava aqui o seguinte, as primeiras reações da família Bolsonaro, tão logo houve a prisão do Queiroz lá em Atibaia. O senador Flávio Bolsonaro foi o primeiro a reagir, ele foi ao Twitter e disse o seguinte, abrindo aspas aqui para o senador Flávio Bolsonaro: mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio, nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo, escreveu o senador Flávio Bolsonaro no Twitter, nessa reação dele à prisão do seu ex-assessor, o Fabrício Queiroz. E o presidente Jair Bolsonaro, até esse instante, em silêncio, não se manifestou. Gostaria da sua avaliação sobre a reação do senador Flávio Bolsonaro e a não reação, ou a reação em silêncio, digamos assim, do presidente Bolsonaro. A gente tem visto o Bolsonaro em silêncio como política geral de comunicação dele, né? A impressão que a gente tem é que ele tem se manifestado muito ativamente apenas aos seus apoiadores, né? Então, acho que não é surpresa para ninguém, assim, que ele não tenha de fato se posicionado e, inclusive, hoje de manhã ele passou reto pelos seus próprios apoiadores, né? Ele sempre teve esse momento nas manhãs dele no Planalto de cumprimentar seus apoiadores, inclusive foram nesses momentos que os principais veículos de comunicação decidiram interromper, né, a cobertura ali no Palácio, mas
Acho que não é surpresa, assim, não é surpreendente. De fato, a falta de transparência, a falta de comunicação tem sido a linha geral do governo Bolsonaro, né? E quando ele fala, é muito mais para poder manter o seu apoio do que para, de fato, informar a população de modo geral e se comunicar com o resto da população. Sim. Doutora Adriana, e uma série de acontecimentos aí nos últimos dias e culminando hoje com essa prisão do ex-assessor, tudo levando uma série de preocupações para o presidente. A sua avaliação? Bem, Mauro, eu acredito que, de uma maneira geral, há determinados segmentos de investigação, e aí a gente tem aí o doutor Arual e etc., em que é necessário, às vezes, a gente se calar, que as pessoas se calem, para que as polícias e o Ministério Público possam fazer as suas funções, efetuar as suas funções. É correto, que realmente é uma questão de tempo, que tudo isso pudesse ser apurado e essas supostas esquemas pudessem ser apurados, e eu acho que isso até é uma liberdade, pode até de uma certa forma ser interpretado como um respeito às funções independentes das autoridades e das instituições, para que elas possam exercer os seus trabalhos. Não é? Muitas vezes o que se diz acaba sendo interpretado de uma maneira negativa e até mesmo contra a própria pessoa que efetuou aquela opinião, que lançou um comentário, às vezes até indevido, até mal colocado. Então, é necessário que haja muitas vezes silêncio e às vezes pode ser até interpretado como um respeito às atividades das autoridades e dos serviços das polícias e do Ministério Público. E eu acredito, sim, que essas investigações elas possam produzir aí os efeitos necessários para a efetivação da justiça e também, como advogada, a gente aguarda que sejam aí respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa, e que os advogados aí que eventualmente atuem na defesa do ex-assessor possam ter as suas prerrogativas respeitadas pelas autoridades e possam efetuar suas defesas de uma maneira clara e transparente também. Sim. Sua avaliação, Vinícius, sobre todo esse episódio aí ao longo da manhã? Ô Mauro, eu vou levar um pouco para o nosso lado da saúde, porque eu acho que esse episódio do Queiroz já estava demorando para acontecer, né? Estava muito mal contado. Eu não entendo, eu não sou uma pessoa boa para discutir política. Eu não gosto da política, vou ser bem sincero aqui. Como o programa é para falar, né, vamos falar. Eu sou muito assim de transparência. O nosso setor de saúde é um setor muito corrupto, né? Todo mundo aqui sabe, o pessoal do Ministério Público sabe. Todo dia aparece aí e continua. Infelizmente. Inclusive a CBDL faz um trabalho bacana de ética, né, dentro disso aí. Então eu sou da teoria que tem que no bom sentido, né, ir para cima, tem que ver o que está acontecendo, que se prove, né, ao contrário. Agora, infelizmente, a desorganização que, eu não sei se foi o professor Arual que falou, do governo Bolsonaro, a Júlia, desculpa, isso está tá refletindo na área de saúde, né, que é um dos temas nossos aqui, que eu posso falar um pouco mais depois sobre das testagens. Nós trocamos de ministro 2 vezes em 30 dias da saúde, né? Nós estamos numa pandemia, onde eu acho que os líderes deveriam aparecer, é a hora de mostrar a liderança e realmente, no governo Bolsonaro, na minha opinião, a gente está tendo esse problema, tá? E até uma discussão entre amigos, né? De discussão de boteco, a gente fala aqui em Minas sobre isso. Vamos lá, seguindo com mais um tema nessa edição do Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e também no YouTube com transmissões ao vivo. Você nos acompanha por imagens. Mensagens pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala, e no WhatsApp pelo 97335-0038. O assunto agora é o seguinte: o Brasil não aderiu à iniciativa de países de todo o mundo para estabelecer um compromisso de não difundir desinformação em meio à pandemia. O documento foi assinado por 132 países e autoridades.
ou aliados do governo Bolsonaro, como os Estados Unidos, Israel, Índia, Hungria e Japão, assinaram a declaração. E aqui na América do Sul, até a Venezuela assinou, e só o Brasil é que acabou ficando de fora. Questionado pela imprensa sobre tudo isso, o Itamaraty não esclareceu os motivos da decisão. Eu começo com você, então, Vinícius, sobre esse aspecto. O Brasil ficou de fora em relação a esse acordo de não difundir desinformação nesse momento de grave situação da pandemia de coronavírus pelo mundo. Mauro, é mais uma, né, assim, situação complicada que hoje o fake news, né, vamos dizer nesse ponto, é uma arma muito poderosa, né, para quem manda, então, assim, eu acho que nós temos que ter muita transparência. Eu acho que falta um pouco de transparência. Eu acho que todos os temas que a gente vai falar aqui hoje, no final de tudo, eu acho que está faltando um pouco de transparência do governo, né? É um pouco complicado. Sim. Júlia, sua observação sobre a não assinatura do Brasil nesse acordo? Mauro, acho que também outra atitude que não é surpreendente, de fato, mas é importante a gente situar esse fenômeno das fake news dentro de um âmbito muito maior, que é uma campanha ativa de desinformação, né, do governo Bolsonaro. Existem muitas formas de você promover a desinformação. Uma delas é através das fake news, né, que é a disseminação de informações falsas, muitas vezes absolutamente artificiais, né, criadas, e sem embasamento na ciência, né, então o próprio apoio do presidente ao uso da cloroquina, por exemplo, que amplamente rechaçada pela comunidade científica, mas mesmo assim reforçada pelo governo federal. Mas também existem outras formas, né, que é a não divulgação de dados, de informações, então a falta de transparência, ela também integra, né, um rol de ações ali que promove a desinformação, mas eu acho que mais importante também é a gente pensar como a gente pode combatê-la, né. Eu acho que hoje em dia, tipo, é necessário que se criem mecanismos, né, de denúncia, né, o whistleblowing, né, que se chama, para que sejam denunciadas essas campanhas falsas, né, de informações falsas, mas também precisa se disseminar campanhas informativas de fato, né, precisa se promover transparência, né. A gente combate fake news, na verdade, divulgando informações baseadas na realidade, baseadas na ciência, né, então, para que não haja espaço para as informações falsas, né, e também valorizando a transparência, valorizando a imprensa tradicional, o que não significa, né, rechaçar a pequena imprensa, os pequenos comunicadores, mas precisa sim ter liberdade de imprensa nesse momento, né? E acho que o mais importante é que toda decisão seja tomada com debate com a sociedade, e aí eu concordo com o meu colega Vinícius, né, que esse tipo de, todas essas atitudes, tudo que for feito nesse âmbito precisa ser feito com transparência, e também eu vou um pouco além, eu acho que também tem que ser feita com participação, né, então, ao meu ver, não é surpreendente que o governo não tenha aderido a esse compromisso, né, inclusive, internacionalmente, o Brasil tem se posicionado cada vez mais alinhado a países autoritários e também internacionalmente reconhecidos como países pouco transparentes. Então, isso, na verdade, é uma estratégia do próprio governo, né? Acho que a gente precisa olhar isso com bastante cautela e ir enxergando ali quais são as formas que a gente pode combater isso. E não são só as fake news que levam à desinformação, mas também aqueles fatos que são verdadeiros. Quando a gente vê o presidente Jair Bolsonaro negando a doença ou classificando a doença como uma gripezinha, indo a público sem o uso da máscara, passando a mão no nariz, emitindo sinais trocados para a sociedade, no momento em que todo mundo está no isolamento social, ou quando não está por aí, mas tomando os devidos cuidados, a devida prevenção. Né? Sim, é uma campanha de divulgação de informações anticientíficas, né? Então, esse discurso anticientífico, ele também integra esse rol de ações de desinformação. Sua avaliação, procurador Arual, sobre esse episódio do Brasil não assinar esse acordo de não disseminação das fake news em relação à pandemia? Olha, eu queria até complementar já o que a Júlia acabou de dizer. A busca pela desinformação, ela é uma busca uma marca patente desse governo. E se nós formos
buscar historicamente, isso daí, nós vamos encontrar muito dessa a gênese disso, e queiram ou não queiram, discutam ou não discutam, nos movimentos, perdão, no movimento fascista do começo do século passado. Desinforma, transforma a população numa massa de manobras, e a partir daí desta desinformação ou das informações falsas, nós damos o segundo passo para o autoritarismo. E o que é um momento muito sério e que a sociedade brasileira tem que olhar com muito cuidado, porque nós estamos, através de mensagens cifradas, através de notícias falsas, através da criação de uma falsa ideia, o governo ele está procurando trabalhar única e exclusivamente na sua manutenção, no seu projeto de poder. O nosso governo ele tem um projeto de poder, que é um projeto de poder claramente autoritário. Isso nós não podemos fechar os olhos e como eu disse na primeira parte da nossa conversa, nós temos que fortalecer as instituições para que essas instituições fortalecidas façam com que nós possamos ir contrário a este projeto de poder autoritário e criando informação e desinformação. Eu, na semana passada, eu vi um repórter numa emissora de TV, eu nem me recordo bem onde era, numa daquelas manifestações antidemocráticas do final de semana, perguntando para uma pessoa, uma moça que estava lá travestida de verde e amarelo, e ele perguntava a ela, mas a senhora está pedindo a volta do AI-5 e da intervenção militar? A senhora estuda? Estudo, sou universitária. É o que você faz? Faço um curso X qualquer. E você se lembra da história, o que foi a ditadura militar, o AI-5 que você está pedindo? Eu lembro, eu vi na escola, mas não lembro bem, não sei o que, só faltou falar aquela velha desculpa dos alunos. Professor, eu faltei nessa aula. Porque não sabe o que parece um gado, uma massa de manobra baseado em notícias falsas plantadas por um grupo que, felizmente, critique-se ou não se critique o inquérito das fake news que tramita no Senado, tem as suas mazelas, que isso nós sabemos que tem, mas está desnudando uma situação de total criação de uma falsa realidade e de uma total desinformação. Para quê? Para fomentar um projeto de poder autoritário. Isso, a história, que se nós remontarmos de 1920 para cá, para não ser taxativo, nós temos 4 exemplos maravilhosos na Europa, em Portugal, na Espanha, na Alemanha e na Itália, que culminaram com isso. Não preciso dizer a que correntes nós estamos, às quais estou me referindo. Mas esse é o caminho. Então, a questão das fake news, a não adesão a esse compromisso dos 130 países, é uma tentativa de legitimar que esta situação permaneça e caminhe para um desenrolar um tanto quanto mais grave. Portanto, a segunda parte está na mão agora do Congresso, de estabelecer as normas, o combate às fake news através da legislação, mas buscando uma legislação madura, uma legislação efetiva que vá buscar retirar isso e não criar uma censura, mas criar uma disciplina. Esse exemplo ele é um exemplo muito bom, é a questão que a lei do copyright norte-americano, o novo copyright, cria a tal de notes and take down, ou seja, aquele que se vê encaminha os seus provedores e os provedores estabelecem um pequeno contraditório para estabelecer a verdade ou não. Se não houver esta verdade, take down, retira-se e faz cair aquela página. É o aprimoramento disso que nós vamos ter que trabalhar. Doutora Adriana, e o comportamento da sociedade? Muita gente com uma fake news na mão, sabendo que é fake news,
gosta de compartilhar, quer ver o circo pegar fogo e manda para frente, mesmo sabendo de toda essa situação. Como é que a gente pode trabalhar a conscientização em relação a essas pessoas? Mauro, eu vejo a situação por dois prismas. O Brasil ele tem enfrentado esse problema tanto internamente quanto externamente. Nós estamos enfrentando um momento muito difícil, um momento político de muita dificuldade. A sociedade, às vezes, como bem o doutor Aral acabou de lembrar, sobre a questão das manifestações e algumas pessoas portando cartazes de AI-5, intervenção militar e etc. As pessoas, elas às vezes, quer dizer, na grande maioria das vezes, eu até diria, elas não sabem exatamente o que isto significa. Inicialmente, quando foi dado início a essa crise de saúde pelo coronavírus e etc., eu acho que toda a comunidade internacional ficou um pouco abalada e ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo e quais as formas de combate a essa doença. Demorou para que os países conseguissem se reorganizar e encontrar um caminho, pelo menos inicial, protocolar, para que essas ações fossem adotadas como medidas de contenção da propagação desse vírus. Então, acho que alguns erros foram cometidos, falas foram ditas de forma impensada, não só por parte do governo Bolsonaro, como também por parte de outros governos. A gente ouviu aí uma série de situações que foram ditas e desditas em várias ocasiões. Então, muitas vezes, como eu tenho pensado, compete aos operadores do direito interpretar a vontade do legislador, assim como compete ao político interpretar a vontade popular. Às vezes, um cartaz de AI-5, uma intervenção militar, ele não sabe o que ele está querendo dizer, mas ele, naquele direcionamento, naquela interpretação, ele está pedindo por ordem. Ele quer ordem das instituições democráticas, ele pede ordem dos órgãos da justiça, para que o país possa funcionar de uma maneira tranquila e etc. Então, compete a nós fazermos essa interpretação de uma maneira mais suavizada, para que as pessoas possam entender, mesmo porque isso já foi falado pelo governo Bolsonaro, já foi falado por outras pessoas também militares, tanto os da ativa quanto já os da reserva, que o AI-5, a intervenção militar, não são institutos mais que guardam, tem guarda na nova Constituição Federal de 1988. Então, isso são institutos antigos que foram derrogados com a nova Constituição. Isso já foi falado reiteradamente, mas, não obstante isso, sempre volta à pauta esse assunto. E uma questão que eu gostaria de colocar aqui é que quando a gente fala em desinformação, infodemias, que se estão propagando ódio, bode expiatório, etc., é difícil a gente atribuir essas características dirigidas a uma pessoa, a um instituto, a algum órgão, alguma entidade, propriamente dito. Eu pensei da seguinte maneira, notem que este documento, essa assinatura desses 32 países, foi proposta pela ONU e não pela OMS. A OMS já faz 6 meses que declarou o surto dessa doença causada pelo coronavírus e até a data de ontem à noite, eu visitando o site da OMS, nenhum protocolo diferente daqueles que foram adotados inicialmente foram adotados. E nós estamos falando das maiores autoridades representativas dos países em saúde, que compõem a OMS. Ontem, a única novidade que aparece no site da OMS, até ontem, às 22 horas, é que alguns testes foram feitos com a dexametasona e foram alcançados alguns resultados positivos, o que isso animou a Organização Mundial de Saúde. Então, é muito complicado a gente falar de fake news quando ninguém sabe muito bem o que está acontecendo. Nós estamos falando das maiores autoridades de saúde do planeta reunidas na OMS. Então, é uma questão delicada, é uma questão difícil, e eu acho que a gente precisa ter um pouco de cautela ao emitir determinados pareceres, porque a gente pode errar. A gente pode errar. O Brasil, como eu falei no início, tem enfrentado essa questão de maneira interna, tanto que tem um projeto de lei proposto pelo Senado, que é o PL 2630,
de 2020, que propõe estabelecer a Lei de Liberdade e Transparência na Internet a fim de combater as fake news. De uma outra maneira, eu vi um documento assinado por mais de 50 organizações de direitos humanos dizendo que tem que ser atribuído um pouco de cautela para que isso não vire um boicote à liberdade de expressão. Então, a gente tem que sopesar valores, sopesar medidas para que isso não tome proporções tão grandes que, ao que você venha me convidar aqui, Mauro, para participar, eu tenho medo de ter um mandado de prisão, viu? De não poder expor a minha opinião, e estou procurando ser mais respeitosa possível aí com todos os colegas. Mas, Mauro, uma coisa a gente gostaria de acrescentar. Pelo menos, nós falamos, parece que não há uma luz no final do túnel. Uma coisa, nós temos que dizer, a campanha que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem feito com relação às fake news, eu acho que foi uma das coisas mais efetivas e mais sensacionais que fizeram, colocando de uma forma extremamente didática e que se aplica. O mote é a questão da fake news eleitoral, mas se aplica a tudo. Quem prestar atenção naquelas inserções que acontecem, infelizmente estão acontecendo nas grandes redes em horário nobre, aquilo já é um grande passo que está sendo dado, uma iniciativa que tem que ser aplaudida do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Muito bem, seguindo aqui com mais um tema para as nossas análises dentro do programa Gente que Fala. Hoje, gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Em meio à pandemia, crise econômica e insinuações de uma guinada autoritária, a condescendência dos brasileiros à ideia de um golpe militar caiu, assim como o apoio às Forças Armadas e às igrejas. Os dados são de uma pesquisa feita pelo Instituto da Democracia, um grupo que reúne pesquisadores de 11 instituições no Brasil e também no exterior. O principal indicador é o que associa a defesa de um golpe ao temor em relação à criminalidade, um dos temas centrais na última eleição. Em 2018, 55,3% das pessoas pesquisadas entendiam que um golpe militar seria justificável para o combate à alta criminalidade. E hoje esse indicador baixou para 25,3%, e de cada 10 brasileiros, 7 dizem não a essa hipótese. Júlia, esse aspecto aqui, o principal indicador, ou seja, aquilo que é mais eloquente nessa história toda, é o que associa a defesa de um golpe ao temor em relação à criminalidade. O que você acha? Mauro, eu acho que eu queria começar, na verdade, minha fala pontuando uma coisa muito simples, né? Nenhuma realidade deve servir de justificativa para roubos autoritários, partidos tanto da sociedade quanto do governo federal, estadual, qualquer esfera, né? Então, isso, na verdade, isso é muito preocupante, né? Essa afirmação é muito preocupante. Pois nada deve justificar retrocessos e uma possível volta a um governo autoritário aqui nesse país, né? Até porque a gente já viu isso no nosso passado recente. Eu acho também, né? Dito isso, eu acho que, enfim, criminalidade não é uma coisa que se combate com mais autoritarismo, né? A gente vê, inclusive, várias políticas de segurança pública adotadas no Brasil são extremamente autoritárias e a gente não vê uma redução significativa da criminalidade, né? A gente, inclusive, vê a criminalidade aí, ó, se espalhando de maneiras diferentes, eu diria, né? Então, eu queria bater mais uma vez na tecla de que, inclusive, que meus outros colegas já falaram, a gente precisa fortalecer instituições democráticas. Isso é um ponto de partida fundante, assim, né? Quando a gente fala de transparência, a gente precisa fortalecer órgãos de controle. Quando a gente fala de segurança pública, a gente precisa, sim, fortalecer órgãos que pensam políticas públicas para a segurança pública e que colocam elas em práticas, né? E isso também eu acho que se conecta um pouco com o que a gente estava falando sobre desinformação e fake news, porque isso é uma coisa que só porque a construção de políticas públicas eficientes no âmbito da segurança, a gente só consegue com participação, transparência e principalmente com estudos e dados calcados na realidade, né? A gente não pauta a política pública em opinião ou não sei, impressões gerais individuais.
Procurador Aroa Martins, sim, sim. Em que medida, nessas manifestações consideradas antidemocráticas, aquelas pessoas que estão lá mandando as suas mensagens, estão lá sem saber exatamente o que estão fazendo, estão com cartazes lá pedindo a volta de situações que nós não queremos mais, até que ponto elas estão fazendo coisas e não estão sabendo o que estão fazendo ou são de fato subversivas? Eu acredito, Mauro, que há uma mescla. Você tem uma massa de manobra que ela é bastante significativa, infelizmente, porque quando você tem uma eleição que foi pautada por um discurso em que você usava uma frase genérica vamos fazer para acabar com tudo isso que está aí, e o povo aderiu ao tudo isso que está aí, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: o que é esse tudo isso que está aí? E veja que desde a campanha de 2017, de 2018, perdão, nós não tivemos a fixação de um paradigma para dizer o que é isso que está aí. Então, aqueles que foram no vai da valsa, eles entraram. Há uma grande parcela, sim, que é uma massa de manobra. Ela foi uma massa de manobra desinformada contra tudo isso que está aí. E tudo isso que está aí é aquilo que reflete nas pessoas o seu cotidiano. É a violência, é a questão econômica. Então, tudo isso que está aí, na realidade, para quem segue essa ideia, é aquilo que ele sente no seu dia a dia. Como a Júlia bem falou, a falta de uma política pública de segurança pública. Então, nós não temos uma segurança pública, uma política pública de segurança pública que vá garantir ao cidadão o seu direito de ir e vir, a sua estabilidade social. Vejam o que nós estamos vendo aqui no estado de São Paulo nos 3 últimos dias. Os dois, o caso, voltando a 3 semanas atrás, daquele rapaz na favela do Jaguaré que foi sequestrado e morto pela polícia militar, os 2 casos de violência, um na zona, no Jaçanã, e outro no Jaçanã e o outro em Barueri na última semana, e combinando com a morte daquele jovem de 15 anos na Vila Clara 2 dias atrás. Tudo isso numa falta de política pública e numa falta de segurança pública. Então, isso é um tudo que está aí. A questão econômica, a falta de dinheiro no bolso, a falta do emprego, é tudo isso que está aí. Então, nós vamos ter que trabalhar com a fixação de políticas públicas para acabar com o que é aquilo, no genérico, é o chamado tudo isso que está aí. E isso só vai ser possível na construção de um trabalho por parte dos governantes. Agora, esta queda dessas ideias golpistas, ela começa a nascer a partir do momento em que o próprio Estado ele está se mostrando, bem ou mal, ele está mostrando uma certa eficiência. Quando você, Estado, mostra, por exemplo, vários estados federativos que estão à revelia ou sem a presença do governo federal, trabalhando na... Ontem noticiava-se que, depois o Vinícius me corrija se estiver errado, por favor, mas que o hospital de campanha de Manaus vai estar com as atividades suspensas, por falta de doentes, graças a Deus, que os enterros coletivos acabaram por falta de mortos, graças a Deus. Então, uma política manauara que deu certo. Agora, se nós vamos entrando nessa questão da criação de políticas públicas e das instituições, como eu falei no começo, funcionando, talvez as atitudes do Congresso Nacional, as atitudes do Supremo Tribunal Federal, elas são atitudes hoje que estão sinalizando: Poder Judiciário, eu estou presente. Então, quando a população começa a verificar que as instituições estão lhe dando um respaldo, as ideias extremistas elas acabam sendo esvaziadas. Adriana, seu entendimento sobre essa queda apontada pela pesquisa?
Olha, a questão, Mauro, que eu vejo aqui é que a gente também precisa trabalhar com esse conceito de ideias golpistas. É um outro conceito que a gente precisa chamar e voltar ao trabalho. Eu não entendo que tenha havido uma condescendência com ideias golpistas por parte do povo, por parte desses manifestantes que desde 2013 têm saído às ruas para manifestar o seu pedido de ordem, o seu pedido por transparência, o seu pedido por combate à corrupção. Muitos dos deputados que hoje nós temos eleitos são oriundos destes movimentos de combate à corrupção. Nós vimos aí uma Avenida Paulista com mais de 2 milhões de pessoas se manifestando de maneira pacífica, de maneira tranquila, erguendo as suas bandeiras, erguendo as suas vozes de uma maneira muito tranquila, sem uma ocorrência de violência, sem uma ocorrência de incêndio, sem uma ocorrência de agressão, de mortes e etc. Então, o povo, com o passar do tempo, eu digo o povo brasileiro, nós, a sociedade brasileira, vem aprimorando os seus pedidos e formulando um entendimento maior, cada vez maior, das suas pautas de combate à corrupção. Então, quando a gente fala, vamos combater a corrupção, vamos entrar no combate à corrupção, a gente não pode esperar que aqueles que não têm interesse de que isso aconteça, embora não o digam efetivamente, vão ceder de uma maneira tranquila. Porque não existe interesse vamos dizer, na paradez, no estacionamento desta situação, não é? Então, é necessário que o povo continue se manifestando, levando seus pleitos, sim, de uma maneira respeitosa, de uma maneira saudável, salutar. E tem outro terceiro ponto, Mauro, que eu gostaria de dizer, na sua pergunta para o doutor Arual, referente a você entende que pessoas vão informadas e desinformadas. E a gente também tem algumas pessoas infiltradas também nesses movimentos. Gente que gosta de causar, gente que gosta de descaracterizar o movimento, de trazer aí uma situação de desconforto realmente para causar e para acabar dando notícia. Então, por isso que cada vez mais eu acredito que os serviços de investigação da polícia, do Ministério Público também no seu ofício requisitório de informações e de pedidos de investigação, tem que trabalhar de uma maneira livre para que essas situações elas sejam efetivamente estudadas, avaliadas e que possa aí trazer um resultado positivo para todos. Vinícius, vamos falar um pouquinho aqui sobre o baixo índice de testes de Covid-19. O Brasil faz tão poucos testes RT-PCR, que são os considerados ideais para diagnosticar a Covid-19, que o número de casos confirmados acaba sendo secundário para cientistas que analisam a evolução da pandemia no país. Segundo eles, é mais seguro considerar os índices de mortes e de ocupação de UTI para compreender se é momento exato de retomar serviços essenciais ou de decretar lockdown, por exemplo. E, segundo os especialistas, como o índice de testes do país é um dos menores do mundo, dizem eles, estamos cegos, no escuro, com números que não chegam nem perto da realidade. Faz sentido, né? Você acaba sendo secundário mesmo a fazer análise dos testes, não tem teste. É melhor considerar índice de mortes e ocupação de UTI. Ô, Mauro, isso aí é um ponto super importante pelo seguinte, desde o início, uma das premissas da OMS, né, como acho que foi a Adriana que falou, que tem vários especialistas, a primeira premissa foi testar, né, todo mundo para avaliar a tomada de decisão. O Brasil está passando por uma situação, e assim, eu vejo como cultural, tá, Mauro? Infelizmente, não é só Covid. O Brasil, ele não previne, ele prefere testar quando o cara está doente do que fazer a prevenção. Isso é fato, isso é cultural. Infelizmente, é um problema dos médicos também, tá? Não é só do governo. Aí eu estou envolvendo toda a sociedade. Os médicos não pedem testes, a grande maioria. Quem não tem filho, que foi no médico, com uma virose, o médico simplesmente, não, é uma virose. Todo mundo já passou por isso várias vezes. Então, acho que isso está refletindo agora. Concordo também que a política pública no Brasil ela é muito ruim para a parte de saúde, todo mundo sabe disso. O SUS, teoricamente, ele é invejado pelo mundo, né? Mas só na teoria, infelizmente. Na prática, não funciona tão bem. Em relação aos testes, diretamente, o governo, eu comentei aqui antes de começar o programa, que o governo licitou já mais de 12 milhões de testes e eles não compraram ainda. Então, os estados também
estão testando muito. Então, eu acho que essa culpa, entre aspas, não é só do governo federal. Eu acho que são de todos os governos, de todos os níveis, municipal, estadual e federal também. E, assim, e é importante falar também, Mauro, que a gente estava discutindo antes, que existem vários tipos de teste de Covid, né? Então, não adianta fazer só o PCR, porque ficou assim, hoje a mídia fala muito do PCR e do teste de sangue. A importância de se fazer os dois juntos nos tempos distintos, por exemplo, aqui de maneira bem leiga, para todo mundo entender. O PCR, ele funciona muito bem durante os primeiros dias, do 1º ao 7º/8 dias. E depois você tem que fazer o sorológico, que é aquele IgG/IgM, que todo mundo já sabe, aquele do furinho do dedo, teste rápido, né? Que estão sendo feitos nos laboratórios, nas farmácias, drive-thru. Ele tem que ser feito dentro do tempo certo. E a importância de se testar é para saber como é que a população está se situando. Não adianta fazer lockdown baseado só em morte. 55% dos pacientes são assintomáticos. E desses é muita gente, ou seja, para cada 2, 1 não tem sintoma. E essa pessoa, aí vem o problema da informação, que a gente estava falando de fake news, de informação trocada. Quantas vezes a OMS falou para tirar máscara, usa máscara. Põe máscara, usa máscara. A parte da cloroquina também, medicamento. O Trump, lá nos Estados Unidos, batendo forte aqui no Brasil. Realmente eu não entendo por que bateram tão forte assim na parte de medicamento, para simplesmente o Trump mandar toneladas de cloroquina e parar de usar lá. Então, se umas coisas são... Então, assim, isso tudo, esse tipo de informação, eu vejo, como profissional de saúde, que o maior problema da pandemia não é o vírus, é a informação. Vinícius, essa situação do presidente Bolsonaro tem incentivado os seus seguidores a invadirem hospitais e filmarem as ofertas de leitos para o tratamento da Covid-19. Aqui em São Paulo, na semana passada retrasada, um grupo de deputados estaduais invadiu o hospital de campanha do AMB, enfim, eles fizeram lá filmagens, e ontem, lá em Lauro de Freitas, na Grande Salvador, o deputado Capitão Alden do PSL invadiu um hospital de campanha lá também. Que relação a gente consegue fazer entre esses fatos e que teria a ver com esse incentivo do presidente Bolsonaro com as fake news que a gente já discutiu lá atrás, um pouquinho atrás aqui no programa? Com as fake news que desinformam sobre a doença, desinformam sobre a pandemia. Sim. Então, eu sou pessoalmente totalmente contra ideias, atos, atitudes extremistas, entendeu? Até puxando um gancho do último tema, até a última eleição era contra o outro. Quem votou no partido atual a maioria votou contra o outro partido. Então, assim, e agora quem falou de golpe no passado está falando de golpe agora. Então, assim, e esse tipo de atitude desse pessoal, né, que é claramente do governo atual, é um absurdo, sabe? É uma coisa assim, fora do normal. Nós estamos no meio da pandemia. Eu não consigo entender isso. No início da pandemia, em março, o ministro da Saúde falava uma coisa de manhã, resumindo, fique em casa. À noite, vinha alguém do governo, vão sair. Como o professor falou também, sem máscara. Isso é uma coisa assim, eu fiquei assim, revoltado com o profissional da saúde, porque ninguém sabe da doença. A doença é uma doença nova. Ninguém sabe como que a doença ela se porta no ser humano. Já falaram de reinfecção, que não tem imunidade. Ninguém sabe ainda. Então, se ninguém sabe, qual que é a melhor coisa a fazer? Prudência. Eu acho que faltou isso aqui no Brasil. Dos países mais populosos, o Brasil ele se mostra com maior desorganização. E isso aí, como é que você invade um hospital de campanha? Você pode chegar lá e contaminar e levar isso para casa. Então, assim, desculpa a franqueza, Mauro, mas eu acho assim um absurdo. Pessoal, perguntas da nossa audiência chegando pelas redes sociais e também pelo WhatsApp. Júlia, a Daniela está no bairro da Bela Vista, aqui em São Paulo, pergunta o que é o artigo 19, a ONG, artigo 19, e o artigo 19 em si. Do que se trata? Pergunta a Daniela da Bela Vista. Bom, o artigo 19 se refere, enfim, o nome da organização, né, vem justamente do artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que defende e, enfim, obriga os estados a promoverem tanto a liberdade de expressão, o direito à liberdade de expressão e ao acesso à informação, né. Então, a artigo 19 é uma organização internacional que trabalha na promoção desses direitos,
no Brasil e no mundo, né? Então, a sede fica em Londres e existem sedes espalhadas. Patrícia de São Vicente te pergunta, doutora Adriana, ela diz que na Bahia um grupo de idosos de um asilo pediu na justiça o direito de receber visitas durante a pandemia. Ela pergunta a sua opinião sobre isso e se eles têm esse direito, se as visitas foram suspensas justamente para protegê-los. É a pergunta da Patrícia de São Vicente. Exato, Mauro. Patrícia, boa tarde. Na grande realidade, existe sempre a supremacia do interesse público sobre o privado. Isso é um princípio do nosso direito, da administração pública. E, na grande realidade, é sempre direito o idoso ser visitado, é sempre direito o idoso ser amparado e acompanhado, se fazer acompanhar por um cuidador ou por uma pessoa de sua confiança. Isso está no Estatuto do Idoso, é amparado pela lei brasileira. Entretanto, o risco de contaminação é muito grande. A pessoa idosa, ela é participante desse grupo de risco, já foi classificado dessa maneira desde o início pela OMS, e existe um consenso, parece, com todas as autoridades de saúde em relação a isso. Isso porque, geralmente, o idoso ele tem uma doença de piso, ele tem uma doença de base, aí o Vinícius sabe dessa questão melhor do que eu, e ele está propenso a uma maior contaminação do que uma pessoa que seja jovem e que não tenha uma doença pré-existente, no caso, uma comorbidade. Então, é um sacrifício, é uma dificuldade, mas políticas têm sido adotadas pelas instituições de longa permanência no sentido de evitar que os familiares visitem, não a fim de restringir os direitos neste momento, mas a fim de preservar a saúde da pessoa idosa, e a gente vai ter que ter um pouco de paciência, esperar essa curva baixar, ou esperar que as autoridades sinalizem uma direção mais cautelosa, mais segura, para que todos possam aí voltar a visitar os seus idosos. Obrigada pela sua pergunta. Procurador Arual, o Ricardo está no Jardim da Saúde, zona sul aqui da capital, ele pergunta como é que anda o movimento do Ministério Público para que a lista tríplice para o STF seja incluída na Constituição. Acho que vale a pergunta também em relação à própria lista tríplice, no caso da escolha do PGR, né? Uma vez que o ministro, o procurador-geral Augusto Aras, foi escolhido pelo presidente, prerrogativa dele, claro, foi escolhido fora da lista tríplice. Bem, esse movimento ele tá ganhando, felizmente, uma força muito grande. Na semana passada, exatamente uma semana hoje, o Ministério Público Democrático e demais instituições do Ministério Público Brasileiro promoveu uma moção ao Congresso Nacional para que comece a tramitar a questão da formação da lista tríplice por integrantes da carreira. E então esse é um pequeno começo, na realidade. Os ministérios públicos do Brasil pugnam para que o Procurador-Geral da República ele seja eleito numa tríplice formada a partir da eleição dos seus membros, na própria eleição a partir de uma lista tríplice, não cabendo, no caso do Ministério Público Federal, esse chamamento de alguém que desta lista não faça parte, como aconteceu com o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Eu, pessoalmente, há quem concorde, quem discorde eu vou por a minha opinião pessoal, eu acho que deveria acontecer no Ministério Público como acontece no Poder Judiciário, de um modo geral. A lista tríplice, ela não existe e aquele que for eleito pela maioria da classe assume a função, como assume a função do presidente do Tribunal de Justiça, e eu acho que é a melhor forma, sem essa... existem várias formas de controle institucional do Ministério Público, de controle, inclusive externo, através do Conselho Nacional do Ministério Público, e dispensaria a intervenção do poder executivo. E eu falo isso até porque o Estado de São Paulo, na recente nomeação do Procurador-Geral de Justiça, o governador do Estado optou por um candidato que não foi aquele que obteve a expressiva votação da classe. Vinícius,
A Roberta Nunes está no Facebook acompanhando a gente, pergunta a sua opinião sobre a proporção de testes que seria ideal, a mínima para a chamada reabertura das atividades. Então, Mauro, não existe uma resposta direta para essa, qual que é a proporção. O importante é que tem que ser testado na hora certa. Quero dar alguns exemplos aqui que eu acho que fica mais claro. Você tem uma empresa aí com 50 funcionários que está todo mundo em home office, ok? Você quer fazer uma testagem nesse pessoal para voltar para a empresa, para o site físico, vamos dizer assim, para a empresa, direto, sem sair do home office. Não adianta você fazer um teste de anticorpo. Não adianta. Por quê? Porque se essa pessoa, se um desses funcionários teve contato ontem, numa festa, num jantar, em festa não, porque não está tendo, né? Mas em algum tipo de contato, e fizer o teste hoje, ele vai dar negativo. Essa pessoa vai para a empresa e contamina todo mundo dentro de 2, 3 dias. Então, assim, a proporção ela tem que ser feita no momento correto. Ainda não é o momento correto para a testagem de anticorpo. O momento agora é da testagem de SWAB, né, para detecção do vírus. Porque uma coisa que tem que ficar muito claro para a população, Mauro, é que a pessoa espirra hoje e quer fazer o teste à tarde. Isso não funciona. Entendeu? O vírus precisa ter todo um processo. O vírus precisa multiplicar, reproduzir, criar anticorpo para você fazer os testes. Então, a desinformação é assim, me ligam amigos, Vinícius, eu estou com febre, onde é que eu faço o teste? O pessoal acha que é automático, né? Então, assim, o que se sabe, e é fato, Mauro, é que faz muito pouco teste no Brasil, muito pouco. Assim, para te dar um número, para não deixar a resposta sem um número, deveria ser feito aí, no mínimo 20 vezes mais teste do que se faz. Por quê? Estimam-se, última pesquisa que eu vi num portal, que os infectologistas estimam que o Brasil tem 20 vezes mais casos positivos do que tem hoje. Isso, numa doença sem ser uma epidemia, normalmente eles estimam a cada um caso positivo, 10 que deveriam ser positivos. Porque o Brasil ele faz muito pouca triagem, entendeu? Então, o número seria esse. Deveria ser feito 20 vezes mais do que se faz hoje. Pessoal, uma mensagem aqui do governo de São Paulo, aqui para quem está nos acompanhando, você ouvinte, você espectador, antes aqui da nossa despedida, do nosso encerramento. Para você não precisar tirar o carro da garagem, o Detran de São Paulo oferece mais de 60 serviços online. No site detran.sp.gov.br, você consegue renovar ou pedir a segunda via da sua CNH, fazer o licenciamento, pedir transferência, registrar veículo 0 km e muito mais. Acesse detran.sp.gov.br, mensagem aqui do Detran e do Governo do Estado de São Paulo. 5 segundos, professor, procurador Arual, para a sua despedida. Bem rapidinho, por favor. Nós temos um para conversar. E, claro que, nesse momento, nós trouxemos pequenas reflexões. E essas reflexões que nós trouxemos, o que eu faço, votos, é que elas sejam amadurecidas dentro de cada casa, por cada pessoa. E assim nós formaremos o corpo, esse corpo necessário para sobreviver e passar pelas nossas crises políticas, pelas nossas crises de saúde institucionais. Muito obrigado a todos. Júlia, 5 segundos. Eu queria agradecer também por ter participado desse espaço, foi muito importante. E eu gostaria também de falar que a gente só vai vencer essa crise do coronavírus, da Covid-19, com mais transparência e com mais democracia, e não menos. Vinícius, 5 segundos. Olha, eu gostaria de deixar um recado aqui para o pessoal de casa aí, tomar bastante cuidado com as informações que recebem, né, sobre as pandemias, as fake news, que eu acho que isso aí é o nosso grande problema, a informação ruim, né? A informação que chega de maneira muito ruim. Adriana, 5 segundos para a sua despedida. Eu acho que no momento, Mauro, que nós estamos tratando aí da questão dessa virulência, dessa situação toda bastante complicada, eu acho que não raras vezes o governo, que não tem um processo licitatório nesse momento e já dispensou mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais sem controle, na questão da realização de prestação de contas, onde 7 estados estão sendo investigados por supostas fraudes, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com todas as colocações que a gente faz
e enfrentar essa situação da maneira da realidade, o que ela tem acontecido e dar foco exatamente na solução para esse problema de saúde que não só o Brasil tem enfrentado, mas todo mundo. Pessoal, termina aqui essa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Muito obrigado pela presença de todos, procurador de Justiça Arual Martins, a Júlia Rocha, a advogada Adriana Zorubi e ao farmacêutico Vinícius Pereira. Eu não tenho mais tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, apenas o agradecimento a você, ouvinte e espectador, pela audiência, você que é sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Tchau, tchau, até amanhã.